Hoje é a 9ª aula, tá bom? Nessa série que nós estamos vendo sobre oração, experimentando intimidade com Deus. Nós vimos a necessidade da oração, nós vimos o que é oração, a grandiosidade da oração, nós vimos as regras para a oração das orações, que é a oração do Pai Nosso. Nós vimos a meditação na palavra de Deus para a oração. Nós vimos a oração como buscar a face de Deus. E essa última parte da classe, nós vimos os 3 tipos de oração, que se resumem, né? São vários tipos, mas que se resumem em 3. Na semana passada, a oração para cima, você vai lembrar, a oração de adoração, a oração de louvor a Deus, de agradecimento ao que Ele tem feito. Nós vimos a oração também para dentro, que é a oração de confissão. Quando você olha a Deus, vê quem Deus é, você também tem uma visão sobre você mesmo, que não é tão boa. E você gasta tempo confessando a Deus, clamando a Deus por perdão de seus pecados. E hoje nós veremos o 3º tipo, que é a oração de petição, ou a oração para fora. Nós vemos quem Deus é, vemos quem nós somos, e agora nós pedimos coisas, nós colocamos para fora coisas a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso próximo e a respeito do mundo, tá bom? Então nós veremos isso, a oração como petição, ou a oração de petição. E petição, você sabe o significado, é quando nós pedimos coisas para nós mesmos, para as outras pessoas, ou para alguma coisa do mundo, para o mundo, quando nós oramos por paz, por justiça, e geralmente é a maior parte das nossas orações, de maneira bem prática, né? Geralmente nós gastamos mais tempo pedindo, nós gastamos mais tempo clamando a Deus por coisas, seja para nós, seja para os outros. E é bem verdade que a Bíblia diz que nós devemos pedir coisas para Deus. Por que isso é importante? Porque às vezes, quando nós falamos assim, nossas orações geralmente tem muita petição e pouca adoração. Aí a pessoa vai lá e a gente tem a tendência de ir para o outro extremo. Então nós adoramos mais, confessamos mais, mas pedimos pouco, né? Pedimos só por coisas gerais, pedimos só por aquilo que a gente julga mais importante, mas isso também é errado. Na Bíblia nós somos ensinados a pedir, e a pedir por muitas coisas, e a pedir por todas as coisas, tudo o que nós precisamos. Mas, por ser algo comum, por ser algo que nós somos ensinados a fazer, por ser algo que nós fazemos tanto, nós tendemos muitas vezes a fazer sem a consciência correta. Quantas vezes nós pedimos coisas, mas pedimos da maneira errada? Pedimos pela motivação errada. A Bíblia diz que nós devemos pedir as coisas, mas existe uma maneira correta. E é isso que nós veremos hoje, tá bom? Como que nós devemos pedir da maneira correta? Tiago 4, abre comigo. Texto do sermão de alguns domingos atrás, Tiago 4. Olha o finalzinho do versículo 2. Nada tem, ou nada tendes, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Então Tiago está exortando aquela comunidade. Primeiro, vocês não têm porque não pedem. Então alguns daqueles irmãos não estavam pedindo. Oração de petição não fazia parte
do seu momento com Deus. Eles não pediam. Mas alguns que pediam da maneira errada. E recebiam mais uma vez um grande não de Deus, porque estavam pedindo da maneira errada. Então a aula de hoje vem para nos ensinar a pedir e a pedir da maneira correta. A pedir e a pedir da maneira certa. Mas temos uma pergunta que nós precisamos responder. Na verdade são duas. Por que pedir? Primeiro, por que pedir se Deus já sabe de todas as coisas? Você já se fez essa pergunta? Por que pedir se Deus já sabe de todas as coisas? É isso que Jesus fala para a gente, né? Que nosso Deus já sabe aquilo que vamos pedir antes de falarmos. Salmo 139 diz que a palavra nem me chegou à boca ainda e Deus já a conhece toda. Então por que pedir? Quero ouvir. Submissão, o que mais? Por que pedir se Deus já sabe de todas as coisas? Oi? Intimidade. Para buscar intimidade com Deus. Para se submeter a Deus. Oi? Demonstrar ou buscar humildade diante de Deus. O que mais? Se você já se fez essa pergunta, você já tentou respondê-la. Como que você respondeu para si mesmo? Dependência. Obediência. Por que pedir então, se Deus já sabe de todas as coisas? Porque é um pressuposto. Há um pressuposto na oração de petição. De que a oração é eficaz e que Deus me ouve. E que Ele sabe de tudo. Mas por que pedir? Primeiro, porque Jesus nos orienta assim, não é verdade? A Bíblia diz isso. Jesus nos manda pedir pelo pão de cada dia. Pelo pão nosso de cada dia. E ao longo da história da igreja, algumas pessoas ficaram escandalizadas com Jesus nos ensinar a pedir por coisas assim, tão, entre aspas, supérfluas. Tão assim, cotidianas. E aí elas diziam que o pão de cada dia era o pão espiritual. Você já ouviu isso? Era o pão espiritual. Era a palavra de Deus. Esse é o pão que Jesus está ensinando a pedir, mas não é. Não tem nada de errado e nós somos ordenados a pedir por coisas espirituais, pela palavra de Deus que nos alimenta. Mas nesse texto, Jesus está nos ensinando a pedir pelas coisas diárias, pelas nossas necessidades, pelo salário no final do mês, para pagar as contas. Não é menos espiritual orar por isso. E Jesus manda e nós temos que orar. Então, porque Jesus nos orienta assim, é um sinal de obediência. Mas nós também pedimos para nutrir um relacionamento íntimo com Deus. Então, eu sei que Deus já sabe, mas eu quero desfrutar daquele momento com Ele. Você que é um pai, muitas vezes você sabe o que seu filho está precisando. Ele não precisa pedir. Mas é gostoso quando ele vem para desfrutar de um momento com você e expõe o seu coração diante de você, não é? É ruim, a gente não gosta quando o filho vem e pede e vai embora. Mas quando ele vem para desfrutar daquele momento e fala, ali o nosso coração se enche de alegria. Então eu peço, primeiro, porque Jesus me manda, ainda que Deus já saiba, mas segundo, porque eu quero desfrutar daquele momento. É um momento especial, é um momento em que eu sou amado por Deus e exponho diante dele o meu coração. Mas terceiro, pedir a Deus por muitas coisas também é uma maneira de lutarmos contra os nossos pensamentos pecaminosos. Veja, se eu tenho um hábito de sempre orar a Deus e colocar diante de Deus os meus desejos, os meus pedidos, quando vem um desejo pecaminoso, eu não tenho coragem de pedir diante de Deus, ou eu tenho? Se vem um desejo de pecado na mente, você sabe que aquilo é pecado, você não vai pedir para Deus, não é verdade? Você não vai pedir para Deus. Então, se eu tenho um hábito de sempre colocar diante de Deus aquilo que eu desejo,
eu começo a discernir melhor os meus pensamentos e a repreender os pensamentos que não vêm do Senhor, que não são santos, que não são puros. Então eu peço, e peço bastante, e tenho que pedir bastante, e tenho que pedir por todos os meus desejos que vêm na minha cabeça, porque quando vêm desejos impuros e que não são santos, eu sei que não são de Deus. Muitas vezes a batalha pela mente é vencida com oração de petição. É sempre colocar diante de Deus aquilo que está passando aqui, para que eu possa aprender a discernir o que é santo e o que não é. E por último, eu coloquei uma outra, além do que vocês falaram, essa resposta são as minhas também. É gratidão. Pensa comigo, se eu peço por muitas coisas, quando essas coisas acontecem, eu reconheço a verdade, que eu consegui por causa de Deus. Veja, geralmente nós não tendemos a pedir por coisas assim: Senhor, estou saindo da minha casa e vou até a igreja, são 10 minutos, me leva em segurança. Me leva em segurança. É um pedido simples. Se eu cheguei na igreja, o meu coração vai agradecer a quem? Não vai ser a mim. Eu não vou falar: nossa, dirigi muito bem até aqui, hein? Instantaneamente o meu coração vai agradecer a Deus. Se eu peço: Senhor, me abençoa no trabalho hoje, tenho algumas reuniões difíceis, se no final do dia eu fiz um bom trabalho, eu não vou glorificar a mim mesmo, eu vou glorificar Deus que respondeu a minha oração. Muitas vezes nós não vemos orações respondidas porque nós não pedimos a Deus, nós não fazemos oração de petição. É simples. Começa a pedir pelas coisas do seu dia a dia, começa a pedir pelo pão diário, como Jesus ensinou. Naquele tempo as pessoas trabalhavam pelo dia, hoje nós trabalhamos pelo mês, nós recebemos o salário mensal. Naquele tempo era diário. Então você pode pedir: Deus, abençoa esse mês. Não sei, vai que a empresa quebra, que paga o meu salário. Vai que o Estado não consegue me pagar. Vai que, não sei, aconteça alguma coisa, eu não recebo o meu salário. Então, Senhor, abençoa. Abençoa esse meu mês. Eu dependo de metas. Eu dependo de vender as coisas, abençoa. No final do mês, eu não vou glorificar o meu trabalho, eu vou glorificar Deus que atendeu a minha oração. A oração de petição me ajuda a reconhecer aquilo que é verdadeiro. O pão na minha mesa vem por último das mãos de Deus. Então, por isso que nós devemos pedir, ainda que Deus saiba de todas as coisas, para desfrutar de um coração, para aprender a ter um coração grato diante de Deus. Então esses são alguns motivos, vocês colocaram outros, para demonstrar humildade. Claro, Senhor, eu não consigo dirigir se não for pelo Senhor. Eu não controlo os outros motoristas. Eu dependo do Senhor para ter uma boa saúde, para ter um carro, para ter dinheiro para pôr gasolina. Então me ajuda, Senhor. Para demonstrar submissão. Sim, Senhor, eu estou pedindo, mas é a tua vontade que vai ser feita. No final, o que acontecer no meio do caminho, eu sei que está em suas mãos. Então são motivos que nos levam a pedir e pedir mais, e assim desfrutar de um coração cada vez mais grato. Alguém tem alguma outra coisa para considerar? Que veio na mente? Não? Porque tem uma segunda pergunta agora. Beleza. Por que pedir se Deus já sabe de todas as coisas? Já respondemos. Mas a segunda, por que pedir se Deus já tem um plano para todas as coisas? Porque nós não conhecemos esse plano. O que mais? Por quê? Nós cremos? Não cremos? Deus tem um plano para todas as coisas. Nós cremos. Por que orar então? Já passou isso pela sua cabeça? Por que eu vou orar? Será que vai mudar mesmo? Se no fundo Deus faz a vontade dele, por que eu vou orar?
Esther falou que a gente tem que orar para descansarmos na vontade de Deus, quando ela não vem de acordo com a nossa vontade. Mas que mais? Demonstrar nossa dependência diante de Deus. Sim. A oração faz parte do plano de Deus. É isso que o Antônio está falando aqui. É um meio que Deus usa para cumprir a sua vontade. Às vezes eu ficava na crise, eu ficava pensando assim, por que eu vou pedir, se no fundo Deus vai fazer a vontade dele? Então eu não vou pedir, Deus já vai fazer a vontade dele, né? Se Deus já tem um dia, vamos usar um exemplo prático, certa vez uma pessoa me procurou, me perguntou, olha, a gente tem um dia determinado que vai morrer? Temos. A Bíblia ensina isso. Mas então eu não preciso cuidar da minha saúde? Por que eu vou cuidar da minha saúde? Por que eu vou ser bem aqui exagerado agora, trancar a porta da minha casa à noite, fechar o portão, se no fundo Deus vai fazer a vontade dele? Pode? Isso. Deise está respondendo que saber que Deus tem um plano não nos exime da nossa responsabilidade. E é isso que a gente vai ver agora um pouquinho. Ó. Abram comigo, Tiago 5. Você está em Tiago 4, agora você vai para Tiago 5. Versículo 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Agora, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 17. Elias, Tiago vai exemplificar que a oração tem, de fato, poder. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então Tiago está encorajando aquela igreja a orar. Lembra, eles não oravam direito, e quando oravam, ainda oravam mal. Então Tiago os corrige. Agora ele está dizendo para eles orarem e encorajando eles a orarem, porque a oração de fato sim é eficaz. E ele cita o exemplo de Elias, que por meio da sua oração, por causa da sua oração, não choveu por 3 anos e meio, e depois, quando ele orou, passou a chover. Então, como que a gente entende o poder da oração? Tem uma citação, eu queria passar aqui para vocês, mas não vai dar, mas preste atenção. Evidentemente, em última análise, Deus está no comando de tudo o que acontece. Não haveria a menor possibilidade de que nossas orações disputassem com Deus o controle sobre qualquer parte do universo e o tirasse de suas mãos. Então, em última análise, Deus está no controle, as nossas orações não disputam com a vontade de Deus. No entanto, faz parte da bondade e do desígnio de Deus permitir que o mundo seja suscetível a nossas orações. Faz parte da bondade e do desígnio, do plano, da vontade de Deus permitir que o mundo seja suscetível a nossas orações. Como Deus faz isso? Como Ele mantém o controle da história e ainda assim torna a oração e os atos humanos responsáveis, é um dos mistérios mais práticos da Bíblia. Keller diz.
como a minha oração é eficaz e ao mesmo tempo Deus é soberano, a gente não consegue entender, mas a gente sabe que as duas coisas são verdades. Vamos ver uns exemplos de texto aqui. Neemias 4. Neemias 4. Vai lá, você vai para Samuel, para o livro de Reis, depois você vai passar Crônicas, aí vai mais um pouquinho para frente e você vai chegar em Neemias. Um pouquinho antes do livro de Salmos. Neemias 4, 7. Os israelitas, os judeus, estavam de volta em Jerusalém, depois do exílio babilônico, e aqui eles estavam reconstruindo as muralhas, os muros da cidade. Então, diz o texto no versículo 7, mas quando Sambalate, Tobias, Neemias 4, 7, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Agora, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então o que eles fizeram? Eles oraram a Deus: Senhor, nos proteja. Mas ao mesmo tempo eles ficaram lá, nos muros da cidade, de dia e de noite guardando. De dia e de noite olhando. De dia e de noite vigiando. Então é óbvio, é fato, que Deus já tinha um plano. E o plano de Deus iria acontecer. Mas eles, por outro lado, também sabiam que precisavam orar para que pudessem ser guardados do mal, como Jesus não ensinou ali para eles, né? Mas lá na frente. Como Jesus nos ensina. Que deveriam pedir pela bênção, pela paz de Deus. Então eles fizeram isso e vigiaram. E ficaram de prontidão. E ficaram de guarda. Porque é simples. Nós não sabemos qual é o plano de Deus. No final do livro de Deuteronômio, quando Moisés está quase chegando ao fim de sua vida, ele diz assim, para aquela nova geração de israelitas, porque os pais deles já haviam morrido no deserto, mas os filhos ficaram, e eles iam passar para entrar na terra prometida. Moisés diz assim para eles: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Aquilo que compete a nós para estudarmos e para ensinarmos e para praticarmos são as coisas reveladas. No fundo, eu não sei qual é o plano de Deus, mas eu sei que a minha oração é eficaz e eu tenho que orar. Por isso que eu posso dizer para uma pessoa: olha, você tem um dia determinado por Deus que você vai morrer. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo eu também posso dizer para essa pessoa: se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer. Não vai morrer antes do plano de Deus, eu não posso falar isso. Porque o plano de Deus já engloba tudo isso, todas essas coisas. Mas eu posso falar para ela: se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer antes. Não antes do tempo determinado por Deus, mas antes do período normal de vida. Eu posso falar as duas coisas, porque as duas coisas são verdades. Eu não sei que dia Deus deu para mim. Eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. O que me compete é fazer o que Deus me manda, e Deus me manda orar para que eu seja liberto do mal. Deus me manda orar por saúde. Tiago, nós acabamos de ler. Lembra? Confesse os pecados e orem para que sejam curados. Deus manda orar pela cura. Eu não sei qual é o plano de Deus, mas eu vou orar. Isaías, vai um pouquinho para frente agora. 38. Se você tiver pergunta, você pode levantar a mão.
Isaías 38. Quer ver, ó? Isaías 38. Vocês lembram? Pode falar, Cassiano. Sim. Porque não faz parte dos planos eternos de Deus. Bastante, infelizmente. Infelizmente para mim, né? Eu queria que Deus convertesse todo mundo que eu queria, todo mundo que eu oro, mas faz parte do plano de Deus responder não às vezes para as nossas orações. Olha o 38. Vocês lembram da história do rei Ezequias? Lembra, né? Qual que é? Resume, alguém resume para mim. Qual é a história do rei Ezequias? Da sua doença. Vai? Vai que alguém falou sim aí. Oi? Isso. Lembra? Olha só, Isaías 38. 38:1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai, diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Então Isaías vem e diz assim: ó Ezequias, vai lá arrumar a tua casa, você não vai durar não, cara. Ezequias podia falar: eu não vou orar, o plano de Deus não muda mesmo, né? Mas ele faz isso? Não, ele vai e ora. Ele expõe diante de Deus o seu desejo. E Deus diz: você vai ser curado. Agora, alguém lê para mim, bem alto, o versículo 21. 38, versículo 21. Olha só. É o 21, obrigado, Deise. Está escrito aí? Ele vai ser curado. Mas ainda Isaías vai lá e dá um conselho de médico para ele. Não é? Isso é um bom texto para nos ensinar que Deus cura não somente por milagres assim sobrenaturais, né? Deus usa a medicina, Deus usa os remédios, Deus usa a vacina, Deus usa muitos meios para tratar o seu povo, tratar da saúde não apenas do seu povo, né, de outras pessoas. Deus disse que Ezequias iria viver, mas ainda assim, ele teve que ir lá e cuidar da sua úlcera. Ele teve que ir lá e cuidar da sua ferida. E por último, mais um exemplo, lá em Romanos agora, do Novo Testamento. Romanos 15. Paulo está chegando ao final de sua carta aos Romanos. E agora ele vai fazer um pedido para aquela igreja. Alguém lê para mim, do versículo 30 até o versículo 32. Por favor, Romanos 15, do 30 até o 32.
Olha só o que Paulo está pedindo aqui. Paulo queria ir até Roma. E ele queria ir em paz. Esse era o desejo de Paulo. E para isso, ele iria passar pela Judéia. Ele pede para que os romanos lutassem. Olha a palavra que Paulo usa. Ele está pedindo oração, mas ele usa aqui a palavra luta. Para que lutassem por ele em oração, para que ele pudesse fazer esse trajeto em segurança. Paulo não sabia qual era a vontade de Deus. Paulo queria ir a Roma. Ele tinha esse desejo. Ele sabia que se ele fosse até lá, seria algo de acordo com aquilo que Deus deseja dele, como seu ofício de apóstolo, de missionário. Mas ele pede para que os romanos pudessem orar por ele, lutar com ele, para que ele pudesse ir em segurança. Então a oração é eficaz, e nós pedimos porque de fato a oração pode mudar as circunstâncias, não o plano de Deus, porque o plano de Deus já contava com a nossa oração que mudasse as circunstâncias. Talvez se Paulo não tivesse pedido oração e os romanos não orassem, eu não sei como foi a história, mas pense comigo, talvez ele enfrentaria sim as dificuldades, mas por causa da oração dos romanos, que estava nos planos de Deus, Paulo foi liberto dos homens que queriam persegui-lo. Esse é um dos mistérios mais práticos da Bíblia. E ora, vez ou outra, a gente precisa relembrar de um ou de outro. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar, assim, desanimado para orar. E você vai se agarrar, inconsequentemente, como desculpa, dizendo, na verdade, de que Deus já sabe de tudo mesmo, Deus já conhece tudo, eu não preciso orar. Aí você vai ter que relembrar na sua cabeça e pedir para o Espírito Santo falar para você assim, não. Mas a minha oração muda as circunstâncias. A minha oração é eficaz. A oração é eficaz e pode mudar isso. Vai ter momentos que nós vamos ter que relembrar dessa verdade, focar nela. E vai ter outros momentos em que nós teremos que relembrar de novo da soberania de Deus. Porque nós somos assim. Nosso coração vive de um lado para o outro. Em momentos diferentes da nossa vida, teremos que lembrar dessas verdades. Olha, Deus é soberano. Eu orei, mas não aconteceu aquilo que eu queria. Mas por quê? Porque Deus sabia que não era o melhor. Deus sabia que não era do plano dele. Então essas duas verdades precisam estar na nossa mente. Esse é um dos propósitos da oração também. Quando nós olhamos para esses textos, que eu acabei de dizer, nós não podemos negar que a oração, ela de fato pode mudar as circunstâncias. Ela não muda o plano de Deus, que é o que você falou, ela não muda, mas ela pode mudar circunstâncias. Isso a gente precisa ter claro na mente, porque senão a gente não vai orar. Mas tem um segundo propósito, tem uma segunda coisa sobre a petição, que você falou, que é o propósito, que é o que nós vamos ver agora. O que a petição tem que fazer no meu coração agora? Eu já sei então por que orar. Por que orar se Deus já sabe? E por que orar se Deus já tem um plano? Ele mandou, é a expressão de submissão, de obediência. A minha oração, ela é eficaz. Oi? Desculpa. O Matosinho está te atribulando? Estou brincando. Tá? Nós podemos, nós sabemos disso, sabemos essas coisas, mas agora nós iremos ver qual é o propósito da oração de petição, e são dois, oração do Pai Nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nessa frase, que está interligada, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, são duas petições, mas que estão ligadas no texto. Nós vemos os dois propósitos da oração de petição. Nós também vemos isso na oração de Jesus, no Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu oro por aquilo que eu acredito ser o mais correto, mas termino orando, pedindo para que Deus faça a vontade dele. E aqui estão os dois propósitos da oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Primeiro é aquilo que a gente chama de propósito externo. É aquele propósito para fora de mim. É o propósito que a gente chama de endireitar o mundo. Como assim? Vai lá no livro de Salmos. Falei que hoje essa é a moda antiga, né? Abrindo bastante a Bíblia. Salmo 3. Olha só o que diz o versículo 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus em salvação para ele. Então Davi está dizendo para Deus que os inimigos estavam crescendo, estavam atribulando a vida dele. Aí ele diz no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção está sobre o teu povo. Davi está orando por quê aqui? Por proteção, por justiça, para que os seus inimigos pudessem ser derrotados e assim ele pudesse desfrutar de paz no seu reino. Se você olhar ali no início do Salmo, você vai ver que Davi escreveu isso quando ele estava fugindo de Absalão. Lá mais para a segunda metade do reino de Davi, seu filho Absalão tenta usurpar o seu trono. E isso inicia uma guerra civil dentro de Israel. O que Davi está pedindo aqui é para que Deus endireite o mundo, endireite o reino dele, traga paz sobre o seu reinado. Então esse é o primeiro propósito da oração de petição. Venha o teu reino, Senhor, endireita as coisas. É por isso que Paulo pode dizer e nos ordenar, na verdade, a orarmos pelas autoridades. Você ora pelas suas autoridades? Você ora pelo presidente? Você ora pelos policiais, pelos juízes, pelos promotores, pelos vereadores, pelos prefeitos? Você ora? Porque a Bíblia me diz para fazer isso. Porque esse é um dos propósitos da oração. É pedir para Deus, Senhor, endireita as coisas, traga justiça, faça o que é reto. Eu tenho que pedir por isso. Então, esse é o primeiro propósito, o propósito externo. Venha o teu reino. O teu reino é marcado por justiça, por paz. Então traga paz, Senhor, traga justiça nesse mundo, endireita as coisas, protege as pessoas de bem. Mas, aquilo que Gustavo falou, também é um propósito interno. E o Salmo 4 já vai nos mostrar isso. Olha só, o Salmo de número 4. Davi ainda: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve
quando eu clamo por ele. Agora, olha só o versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando tem fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O que aconteceu aqui? Davi colocou o pedido dele diante de Deus. E ele termina o salmo como uma imagem bem nítida de alguém que está descansando, não é? Em paz eu me deito. Em paz. Davi está com inimigos à sua volta. Como que ele pode dormir? Como? Como que ele pode fazer esse tipo de oração? Ele era um rei. Ele era alguém que toda hora tinha alguém querendo matá-lo. Seus próprios filhos, muitas vezes, queriam matá-lo. Como que alguém pode fazer esse tipo de oração, irmão Manuel? Dependia do dia, né? Isso. Ou seja, Davi era pecador igual nós, né? Ruim. Ah, Léo, eu nunca fui para a guerra. Claro, naquele tempo, você imagina, você era ensinado de criança a ir para a guerra. Deus me livre, né? De viver no tempo daquele. E aqui, com tudo isso que o irmão Manuel falou, Davi, os filhos querendo matar, ele era rei, as coisas bagunçadas, Davi diz, ainda em atitude de quebrantamento: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é o segundo propósito da oração de petição: nos dar confiança em Deus, nos trazer descanso diante da presença de Deus. A oração de petição nos ensina que o tempo de Deus é diferente do nosso. A oração de petição nos ensina que a vontade de Deus, na grande maioria das vezes, é diferente da nossa. Então, somente quando a gente passa muitos anos pedindo por uma coisa, nós entendemos que muitas vezes, antes de dar aquilo, Deus tem que mudar o nosso próprio coração, não é? Já passou por isso? Você pede para Deus, pede, e chega um momento na sua vida que você fala: meu Deus, graças ao Senhor, porque o Senhor não respondeu essa oração, porque eu iria me quebrar. A gente pede: Deus, abre uma oportunidade para nós naquele trabalho. Passa 3, 4 anos e você descobre uma falcatrua que fizeram lá, e todo mundo é demitido, e você fala: ô Senhor, eu queria tanto aquele emprego, mas hoje eu entendo, obrigado, porque o Senhor não abriu essa porta para mim. E às vezes é preciso de anos pedindo a mesma coisa para entender que é na espera que Deus ensina, às vezes mais ainda no nosso coração, não é?
a descansar nele, a confiar, a entender que não precisamos de nada a não ser ele para sermos felizes. Marisa está falando que na oração de espera que ela tem experimentado na vida dela, Deus não trabalha apenas nela, mas naqueles que estão ao seu redor. E é verdade. E é na oração de espera que ela está falando, que ela experimenta muitas das transformações na vida. Às vezes a gente fala em esperar em Deus e a gente acha que é ruim, que é estático, e a gente não olha que esperar em Deus é sermos transformados pelo caminho. Irmão Cândido? Amém. Exato. Exato. Deus atende quando está de acordo com seus planos e é o melhor para nós. Vamos caminhar mais um pouquinho, irmãos, para a reta final. Como pedir, então? Eu falei que a petição é importante. Nós vimos por que pedirmos. Nós vimos o propósito da petição, endireitar as coisas, trazer o reino de Deus, mas também descansarmos o nosso coração diante do Senhor. Mas como pedir? Como pedir? Então, primeiro, peça por muitas, na verdade, todas as coisas. Aprenda a pedir por todas as suas necessidades, as necessidades das outras pessoas. Não existe, desde que não seja pecado, né? E desde que não seja para esbanjar nos próprios prazeres. Mas não existe necessidade legítima que nós não devamos apresentar diante de Deus. Que nós não devemos apresentar diante de Deus. Não existe. Pela roupa, pelo sapato, mas é necessidade, lembre-se. Necessidade. Não é para esbanjar no prazer. Como disse pastor Augusto Nicodemos, é pedir pelo pão, não pelo pudim. Pelo pão, não pelo pudim, é pelas necessidades. Senhor, proveja as necessidades da minha família. Então, peça por todas as coisas. Aprenda a pedir, para que o seu coração possa crescer em gratidão. Segundo, apresente diante de Deus os motivos do seu pedido. Lembra de Tiago? Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Ou seja, Deus não estava atendendo, porque a motivação era errada. A motivação era para esbanjar nos prazeres.
Então nós precisamos pedir e apresentar diante de Deus as nossas motivações, irmãos. Isso ensina a gente que a oração é uma conversa. Sabe, Senhor, olha, eu peço por isso. Eu peço para que o Senhor dirija os meus passos nesse caminho. Por quê, Senhor? Porque eu acredito que é bom. Eu acredito que assim eu vou prover melhor para minha família. Eu acredito que assim eu vou honrar o teu nome. E às vezes você vai trazendo as motivações no seu coração, aí você vai ver, ô Senhor, não atende não, estou voltando aqui. Rebobina, volta. Não atende não, porque a minha motivação está toda errada. Sabe, não é só, ô Senhor, abençoa-me, dá o pão de cada dia em nome de Jesus, amém. Não. Senhor, proveja isso, porque eu acredito, de fato, que está de acordo com os seus planos. Não porque Deus precisa ouvir, mas porque eu preciso mudar meu coração. A oração me ensina a sondar o meu coração. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Às vezes, a gente perde tanta coisa que a oração nos oferece, e uma das coisas é amadurecer, irmãos. Então, quando você for pedir diante de Deus, peça, gasta tempo, fala com Deus. Senhor, olha, eu acho que vai ser melhor por causa disso e disso. Outra dica de como pedir, são 3. A primeira é pedir por todas as necessidades. Segundo, apresentar diante de Deus as motivações do seu pedido. E terceiro, é terminar dizendo, Senhor, mas se não for da tua vontade, se o teu plano é outro, então me ajude a descansar nele. Gente, a gente tem que falar isso diante de Deus. Porque quando eu falo isso, e acontece diferente do que eu pedi, eu entendo que ainda assim, Deus respondeu minha oração, não respondeu? Respondeu. Isso é descansar no Senhor. Isso é entregar diante do Senhor os seus fardos. É dizer, Senhor, ó, eu estou te entregando isso. Eu peço isso. Por isso. Mas, Senhor, se não for da tua vontade, não faça desse jeito. Faz o que é melhor para mim. Isso você está ensinando o seu próprio coração a descansar em Deus. Por isso que lista de oração é uma bênção, mas pode ser perigosa, porque você pode apenas passar rapidinho, seja pelos outros, seja por você. Passar rapidinho e, já orei. Não orou ainda. Você correu, você passou correndo. Falou, Deus, atende isso, tchau. Pedir mesmo é ajoelhar e falar, Senhor, cura a nossa irmã. Abençoa. Porque nós entendemos que, eu acho que vai ser uma grande bênção, o teu nome, a tua glória, vai brilhar diante das pessoas se acontecer essa cura. Mas, Senhor, se o Senhor não quiser, a gente vai saber que é o melhor. Então é isso, assim que nós devemos pedir. E mesmo quando, João Calvino diz, mesmo quando não atende nossos desejos, Deus se mantém atento e benevolente para com nossas orações, de modo que a esperança depositada em sua palavra jamais nos decepcionará. Jamais. Por último, então, antes de irmos para a conclusão.
Exato. Boa, bom exemplo. Pedro não descansou na vontade de Deus, né? Porque ele não orou. Não estava orando. Será que se ele não estivesse orando, eu não posso falar, né? Mas a gente faz esse exercício. Será que se ele não orasse, ele não teria descansado na vontade de Deus como Jesus? Irmãos, tem um último tipo de pedido. Então a gente sabe, e eu preciso falar disso, tá? Um último tipo de oração de petição. Então tem a oração de petição que eu peço pelas minhas necessidades, pelas necessidades dos outros, peço pelas coisas do mundo, certo? Autoridades, paz, justiça. Eu peço, eu oro para Deus intervir. Mas tem um último tipo de oração, de petição, que é a oração de queixa. O que é a oração de queixa? É quando eu peço para Deus o porquê que Ele não está respondendo. Eu peço para Deus o porquê que eu não consigo ouvir a voz dEle mais. Quando eu peço para Deus o porquê que as coisas não estão acontecendo de acordo com aquilo que a gente espera que seja a maneira de Deus levar. E você fala, é muita prepotência. Mas a Bíblia está cheia desse tipo de oração. E quem já passou por momentos de dificuldade sabe que essa oração vem. E o que é que Deus diz para a gente fazer quando esse tipo de queixa vem diante dele? Ficar quieto? Ele manda a gente derramar diante dele. Eu queria dar um exemplo para vocês. Olha o Salmo 77. Salmo 77, versículo 5. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta, agora, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso o Senhor não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse, esta é minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Até aqui. Palavras difíceis, né? Duras. E a resposta é óbvia. Por exemplo, cessou perpetuamente a graça de Deus? Qual é a resposta? Não. Mas aquele salmista, Asaf, estava sentindo que cessou. Então ele vai e pede diante de Deus, Deus, cessou a tua graça? Cessou, Senhor? A tua bondade acabou? A resposta óbvia é não, mas ele não está sentindo a bondade de Deus. O que é que ele faz então? Fica quieto? Não, ele vai e coloca a sua petição diante de Deus. A gente tem que aprender a se queixar diante de Deus. Usar salmos como o Salmo 77. Davi, quantos salmos de Davi tem? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando eu vou enfrentar isso? Até quando isso vai ficar na minha mente, no meu coração? Até quando eu vou ter que lutar contra essa tentação? Eu não aguento mais, Senhor, me tira disso. Quando essas coisas vêm no nosso coração, é verdade que às vezes a gente vai ter que pedir perdão pela nossa arrogância e prepotência, mas nem toda queixa é pecado. E ainda que naquele momento a gente nem saiba se é, o que é que Deus diz? Vem até mim e derrama o seu coração. Exatamente, é a aflição que ele está passando ali. Mas eu corro para Deus, eu vou até Deus, eu derramo diante de Deus o meu coração. Isso faz parte da espiritualidade. Irmãos, nós aprendemos isso lá no início. Eu não tenho máscara diante de Deus. Por que é que eu vou fingir uma falsa espiritualidade na oração? Se eu estou magoado, e muitas vezes a gente fica magoado, não fica? Com Deus, a gente fica. O que é que eu faço? Senhor, por que isso está acontecendo? É a petição do tipo queixa, que a gente pede para Deus demonstrar, revelar a sua vontade. E nem sempre Ele responde.
Gostaria de encerrar com o texto de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Texto em que Jesus está encorajando a oração dos seus discípulos. Peçam, Mateus 7,7, e lhes será dado. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Jesus está falando, peçam. Peçam. Lutem, como diz Paulo. Peçam, peçam, batam na porta, peçam. Por que, Jesus, que eu tenho que pedir? Ele vai dizer agora: quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pergunta para os pais aqui: pai, se o teu filho pedir uma coisa boa, você vai dar uma coisa ruim para ele? Se teu filho te pedir pão, você vai dar uma aranha para ele? Vai ou não? Não vai. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês amam os seus filhos, Jesus está falando. E se os seus filhos pedem coisas boas e vocês atendem, agora, versículo 11, ora, se vocês que são maus, se vocês aqui, eu e você, somos pais e somos gente ruim, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Vocês amam seus filhos? Pergunta Jesus. Claro, Jesus, eu amo meu filho. Se eu pudesse, eu daria todas as coisas boas para os meus filhos. Então, se você que é mau, ama os seus filhos dessa maneira tão profunda, quanto mais o Pai que está no céu não te ama e não vai te dar todas as coisas boas do que você precisa? Eu pergunto, não vale a pena pedir as coisas para um Deus assim? Não vale? Um Deus bom, um Deus que ama, um Deus que sabe o que é melhor e que vai dar tudo aquilo que a gente precisa para ser parecido com Jesus. Amém?